Olá, olá, pessoal. Estamos aqui mais um Papo Reto com o Zaratini, aqui transmitindo hoje diretamente de São Paulo. Você que está nos assistindo aí, não deixe de curtir, não deixe de colocar aí um sinal aí no sininho para receber os avisos de que nossas publicações estão sendo feitas. Enfim, nos acompanhe. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa fantástica aqui, um lutador aqui pelos direitos humanos, que é o Claudinho Silva. O Cláudio Silva, que foi ouvidor da Polícia Militar nos últimos 2 anos, uma pessoa que enfrentou todo esse pandemônio aí, que foi o governo do Tarcísio, com o Derrite comandando a segurança pública no estado de São Paulo, e a gente está vendo o nível de abusos que foram cometidos contra a população, contra pessoas que não têm, às vezes, muitas vezes, nenhuma passagem pela polícia, e a gente está vendo essas pessoas serem maltratadas permanentemente pela polícia militar. Né? A que ponto chegamos? Claudinho, como é que você está? E aí, Zara, satisfação estar aqui com você mais uma vez. Estamos bem, estamos tranquilos, né? O mandato terminou agora, a gente está com esse sentimento de dever cumprido, fizemos o que devia ser feito, dialogamos com as pessoas, recebemos, acolhemos as demandas, né, das pessoas no Estado, assim como também recolhemos e acolhemos as demandas dos próprios policiais, que também fazem uso da ouvidoria como um caminho para a busca por justiça, para enfrentar as questões que eles sofrem internamente na corporação. Então, nós estamos com o sentimento de dever cumprido. Muito bom, muito bom. Claudinho, você pegou aí momentos críticos aí desse governo, né? Caso daquela Operação Verão, lá na Baixada Santista, onde tivemos dezenas de pessoas mortas pela Polícia Militar. Tivemos agora esses últimos casos aí que causaram um grande constrangimento para o governador. A gente viu aí as denúncias, né, que surgiram. Agora o pessoal começou a filmar, né, as abordagens da Polícia Militar. Nós vimos aquele caso daquele jovem negro que foi jogado de uma ponte aqui na zona sul de São Paulo. Enfim, são situações que se multiplicam. Né? E você, todo esse período aí, qual a análise que você faz desses 2 anos do governo Tarcísio, na área da segurança pública? Zaratini, desde o início do governo Tarcísio, a gente tem apontado diversos momentos que a polícia tem saído da legalidade, né? Na sua atuação, no seu trabalho cotidiano ali. A gente percebeu em fevereiro de 2023, a partir de uma movimentação do Derrite, de uma declaração pública dele, que infelizmente esse governo seria um governo em que a Secretaria de Segurança Pública faria intervenção política na polícia, né? Na polícia civil, militar e científica. Quando foi? Houve uma ocasião que um jovem foi flagrado fazendo um assalto aqui na Zona Sul, na Cecília Lotenberg, na Avenida Cecília Lotenberg, próximo do Carnaval do ano passado. Esse jovem, quando ele percebeu a presença da polícia, ele correu. Quando ele corre, ele é alvejado pelas costas pelos policiais. Caído numa praça, ele é mais uma vez alvejado pelos policiais ainda no chão. E o secretário de segurança e a ouvidoria da polícia pede o afastamento desses policiais, e o secretário faz uma publicação em rede social dizendo que os policiais não seriam afastados. O que aquela mensagem trouxe para nós naquele momento, no início da nossa gestão, era que a secretaria, o secretário, né, estaria intervindo na corregedoria. E a corregedoria, ele é um órgão técnico da polícia, né? O corregedor, ele precisa ter autonomia e precisa ter autoridade para poder fazer o trabalho dele, né? Que é o trabalho de controle interno, o trabalho correcional, né? Então, nós percebemos ali que o secretário estava ensaiando, né, intervir no trabalho que a corregedoria fazia. Então, isso já foi um sinal para a gente alertou a sociedade sobre aquilo, né? E aí, em julho, acontece o caso da Operação Escudo, né? O policial é morto na Baixada Santista, né? E aí é deflagrado no dia seguinte à Operação Escudo,
E 3 dias após a deflagração da Operação Escudo, né, a operação foi deflagrada numa sexta de manhã, num domingo, aliás, 2 dias depois, num domingo de manhã, a gente começa a receber denúncias de arbítrios e de que muita gente estava morrendo. Naquele momento, a gente recebeu a informação que já tinham morrido de 6 a 10 pessoas, né? Nós fomos olhar o dado de morte em Guarujá nos anos anteriores, o dado de morte do Guarujá, em média, era de 10 a 12 mortes ano, morte decorrente de intervenção policial. Sim. E se em 2 dias tinham morrido de 6 a 10 pessoas, o número estava muito absurdo. Nós conseguimos acessar ainda naquele domingo alguns boletins de ocorrência, conseguimos acessar já de pronto 5 boletins de ocorrência, que então sinalizava que de fato estava morrendo muita gente. Então a gente resolveu fazer a denúncia pública, convidamos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, assim como a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as entidades de direitos humanos para formar um grupo, um comitê, uma espécie de comitê de crise para a gente poder analisar o que estava acontecendo, ir até a Baixada, o próprio CONDEP, o Conselho de Direitos Humanos do Estado, e aí a gente começou a fazer aquele enfrentamento mais duro mesmo dessa política de morte. Então, no próprio domingo, à tarde, que era mais ou menos dia 29, o policial morreu dia 27, 28 sexta-feira, 29, dia 30, no domingo, 30 de julho, a gente já fez uma reunião à tarde desse grupo que a gente chamou para poder analisar as denúncias que estavam chegando. O Eduardo Suplicy, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, liga para o secretário de Segurança Pública durante a reunião, era uma reunião online, com o Viva Voz ligado do celular, o secretário não atende, ele liga para o secretário adjunto e o secretário adjunto fala o seguinte: não, a Operação Escudo não tem nenhuma morte ainda, a única morte que teve foi uma morte em Cubatão, e não tem nada a ver com a Operação Escudo, é uma morte comum lá, do entreveiro entre policial e bandido, e morreu uma pessoa lá em decorrência de intervenção policial. No Guarujá não tem nenhuma morte, só que a essa altura nós já tínhamos 5 boletins de ocorrência na mão. E a gente pôde perceber que o que ele estava falando ali era uma mentira, não era verdade. Claro. Então, isso nos chamou a atenção, e a partir dali a gente foi fazendo os enfrentamentos que a opinião pública mostrou aí. Houveram várias tentativas, inclusive do próprio governador, de desmentir o que a gente estava denunciando, negando as mortes, inclusive de domingo até quarta-feira eles negaram as mortes. Você né? está falando lá da Operação... Da Operação Escudo ainda. Eles negaram de domingo até quarta-feira a quantidade de mortes que a gente estava apresentando para a opinião pública, só que na quinta-feira eles chegaram ao mesmo número de mortes que a gente. Então, eles sabiam que tinham morrido pessoas e naquela quantidade que a gente estava apresentando, né? Então, a partir daí, a nossa relação com a Secretaria de Segurança Pública já não foi mais a mesma, porque o secretário me bloqueou no WhatsApp, não falava mais comigo, não fazia mais despacho. Então, virou uma situação muito difícil, né? De relacionamento interno ali na Secretaria de Segurança Pública. E a gente fez o nosso trabalho, né? O nosso trabalho sempre foi o trabalho de receber as demandas, encaminhar para as corregedorias, encaminhar para o Ministério Público, se necessário for, mandar para outros órgãos que precisam atuar. A corregedoria tem alguma independência na Polícia Militar? Hoje não, mas a corregedoria deveria ter, né? Nós já vivemos vários momentos na história relacionada à corregedoria, mas o ideal é que a corregedoria tenha autonomia e independência. Hoje, o corregedor, por exemplo, para abrir uma investigação contra qualquer policial, ele precisa da autorização do subcomandante-geral. Isso nunca aconteceu na Polícia de São Paulo. Do subcomandante-geral da Polícia Militar. Isso. Poxa vida. E vem cá, você acompanhou esse processo todo. O Derrite, pelo que consta pra gente, foi um cara que, pela violência dele, foi até afastado da rota, né? É isso mesmo? O Derrite, ele é um policial recruta, porque quando ele sai da polícia, ele é tenente, né? Ele não tinha nem chegado a capitão. Ele foi a capitão na reserva, porque policiais militares, quando aposentam, eles ganham um posto. Então, ele foi a capitão na reserva. Ele é chamado capitão Derrite, mas na ativa ele só foi tenente. Então, ele é um policial considerado recruta, né? Um policial com pouco tempo de carreira e que tinha um alto índice de letalidade na sua carreira. Então, o Derrite ele tem envolvimento em 16 mortes.
num espaço de tempo que não deve ter sido mais que 12 anos de carreira, né? É muita morte. Então, e assim, mortes em situações bastante controversas, né? Então, boa parte das mortes que o Derrite participou foram mortes de pessoas no meio do mato, em locais ermos. Tem até um caso muito famoso, que é o caso do Barracuda, que foi na Zona Leste, que, segundo consta, uma pessoa foi morta algemada, né, na beira da rodovia Ayrton Senna. Então, tem vários casos, né, são 16, e cada caso tem uma história um pouco nebulosa. E o Derrites foi afastado da rota, foi pro bombeiro, né? Isso, ele foi para o bombeiro e aí ele começa a ganhar mais notoriedade, né? Porque no bombeiro, ele vira o porta-voz do bombeiro no caso do edifício da Polícia Federal que Desabou. desabou, que incendiou e desabou ali. Então ele vira uma pessoa muito pública ali. Inclusive, ele virou aquele camarada que o Datena punha no helicóptero, né? Que ia acompanhar as ações policiais nos helicópteros. Aquele helicóptero do Datena, né? É, do comandante Hamilton. Mas era ele, né? Era ele. Era o Derrite que fazia isso. Ele até me contou, você sabe que ele é deputado Sei, federal, sei. né? Ele até me contou, falou, ó, o que me elegeu aí foi essa história do Datena. Eu ganhei fama mesmo, foi com o Datena, né? Então você vê, o Datena promove, né, esse tipo de gente. Impressionante. Agora, a confusão que tá, esses últimos acontecimentos agora do final do ano, né, o caso lá daquele estudante de medicina, né, depois teve aquela outra senhora que foi apanhou, depois teve aquele rapaz que foi jogado da ponte, né, teve vários casos assim no final do ano que se somaram e que levaram a uma espécie de recuo do governador. O governador falava, não, primeiro ele falou que era contra as câmeras corporais, né, No dos começo policiais desse ano, né? militares. Na Né? primeira entrevista desse ano ele falou isso. Do ano, O Bocardi. desse ano. Desse ano. Desse ano 24. 24. E agora ele meio que fez uma autocrítica. Eu errei. Eu nunca poderia ter dito aquilo. O que você analisa aí? Como é que você entende esse recuo do governador? Primeiro, Zaratina, é importante dizer que boa parte disso tudo que está acontecendo na segurança pública do estado de São Paulo é em função da postura do secretário e da postura do governador. O secretário tem uma postura de legitimação de uma polícia mais truculenta, mais violenta, né? Se você for pegar todos os casos que foram mediatizados, você vai perceber que sempre na nota da Secretaria de Segurança Pública tem algum trecho que legitima a ação. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no caso do jovem estudante de medicina, a primeira nota que a Secretaria de Segurança Pública soltou, ela dizia o seguinte, um rapaz foi morto, uma equipe da Polícia Militar foi tentar abordar um rapaz na Vila Mariana, que havia dado um tapa numa viatura, e o rapaz investiu contra os policiais tiveram que se defender e mataram ele. O rapaz foi morto. Então, eles falam que o rapaz investiu contra os policiais. Policial. No caso do pequeno Rian, lá de Santos, né, no Morro São Bento, 4 anos de idade a criança, o Comunicação Social da PM, o Coronel Maceira, que é o chefe do Seconsoc, que é o setor de comunicação social da PM, chamou uma coletiva de imprensa relacionada àquele caso e disse que os policiais que estavam envolvidos naquele caso, eles estavam afastados, mas não estavam afastados porque eles erraram na ação. Eles estavam afastados porque eles eram vítimas. Porque, segundo a polícia militar e segundo os próprios policiais, eles tinham sofrido uma emboscada e, naquela emboscada, rolou um entrevero entre eles e os bandidos e, infelizmente, uma das balas daquele entrevero policial ali atingiu uma criança de 4 anos. Ele admite que o tiro na criança saiu de uma arma da polícia, mas fala que os policiais foram emboscados. E quando ele fala que os policiais foram emboscados, pelo fato de 2 jovens que estarem envolvidos naquela ocorrência, um que morreu, um que foi ferido, serem menores, ele ainda defende a redução da maioridade penal. Então, ele legitima a ação da polícia e ainda defende a redução da maioridade penal. Aí saiu um laudo do menino que morreu, do Gregory, um menino de 17 anos que morreu. O menino foi alvejado com 7 tiros, 5 pelas costas e 2 de cima para baixo,
E segundo o próprio perito, o médico, né, o médico perito que fez a necrópsia, provavelmente esses dois que ele não recebeu pelas costas e foi de cima para baixo foi quando ele já estava caído no chão. Então, perceba que eles defendem uma perspectiva, né, eles legitimam uma perspectiva e a realidade mostra que é outra coisa, que não tem legitimidade na ação, né? Então, eu avalio que essas posturas, né, do secretário de Segurança Pública de ir validando as ações da polícia foi fazendo a polícia ir subindo o tom e efetivamente perder a mão, né? Junta isso ao fato de lá atrás, quando o governador foi questionado sobre algumas organizações aqui do estado de São Paulo estarem entrando na ONU contra a política de segurança pública dele, ele falou que não estava nem aí. Então, perceba que eles vão emitindo senhas para a tropa, emitindo mensagens para a tropa, que vai deixando a tropa mais à vontade para fazer isso. A gente já viu isso em outros tempos e sabe no que resultou. Então, nesse momento, a gente avalia que a tropa está sem controle, não tem o que controle a tropa. Você desconstrói a autonomia e a autoridade do corregedor, você faz uma série de discursos de legitimação de uma atividade violenta da polícia, inclusive com o discurso do governador, e aí você perde a mão da tropa, a tropa faz o que quer. Então, o balanço que a gente tem hoje é um balanço de que a tropa está sem controle, é um balanço de que isso poderia ter sido providências ou cuidados deveriam ter sido tomados para segurar a tropa, né, que não foram, e agora o governador vem com esse papo de que ele está arrependido, que não era bem isso, que ele vai tomar medidas, etc, etc. Só que a gente não percebe isso na prática, né? Uhum. O secretário de Segurança Pública continua o mesmo, todo... Ele nunca nem cogitou afastar o Derrite, né? Ele não cogita, em hipótese alguma, ao contrário. Ele fala que os números favorecem o Derrite, né? Por quê? Caiu um pouco os índices de roubo e caiu um pouco os índices de furto. Só que os índices de latrocínio aumentou, todos os índices de violência contra a mulher aumentaram e assim sucessivamente. Então, e também os índices de violência praticada pela polícia também aumentou muito, inclusive o número de mortes, né? Outro dia ele foi se vangloriar porque tem caído o número de mortes violentas no estado de São Paulo. Isso é uma tendência histórica. Tem 15 anos que São Paulo tem derrubado as mortes violentas, né? O que não cai é as mortes violentas praticadas pela polícia. Aliás, aumentou muito, né? Aumentou muito, aumentou algo em torno de 60% o ano passado e esse ano já aumentou quase 100% em relação ao ano passado, né? Impressionante. Então, você coloca aqui em 2022, que foi o último ano do governo Tucano, foram 415 mortes, o ano passado foram 600 mortes e esse ano a gente já está próximo de 800 mortes praticadas pela polícia. E assim, todas as regiões do estado, eu tenho dado aqui, posso te mostrar depois, todas as regiões do estado com aumento. Todas? Todas as regiões. No caso da Baixada Santista, em relação a 22, cresceu 210% o número de mortes decorrentes de intervenção policial. Caramba. Ô, Claudinho, e vem cá, você dialoga, já deve ter dialogado também com vários coronéis, né? São os comandantes da Polícia Militar. E você sente ali que todos têm essa mesma visão? Ou existem vozes divergentes ali dentro dos comandantes, dentro dos coronéis? Tem muitas vozes divergentes. Não só entre os comandantes, como também com a praça. Tem muita gente que quer fazer o trabalho que precisa ser feito. Aquele trabalho vocacionado, aquele trabalho bem feito, humano e que respeita a cidadania das pessoas. E isso eu estou falando do policial da base mesmo, do praça, né? E no caso do oficialato, tem muitos oficiais que estão incomodados com esse modelo, com esse perfil de gestão de segurança pública que está sendo desenvolvido em São Paulo. Tem coronéis que são super fiéis à corporação e avaliam que esse tipo de postura que a polícia está tendo mancha, né, macula a imagem da corporação. Então, eles defendem também que a polícia seja mais técnica, mais profissional, que seja uma polícia que respeita mais a vida e que cada vez mais se aproxime da população, né? Tanto é que nós tínhamos um grupo de coronéis... Não que se distancie, saiu uma pesquisa agora, né? Da Folha, não foi isso? Absurda, né? Da Folha. Então essas pesquisas aqui é impressionante, né?
Agora, sobre essa, olha aqui, 51% dos brasileiros dizem ter mais medo da polícia do que confiança nela, né? É um Pesquisa do absurdo isso. Datafolha. Então é impressionante como que essa coisa tá. A, a, a polícia tá, ao invés de dar segurança para o cidadão, tá dando temor, né? Exatamente. E agora, recentemente também, saiu um vídeo de um deputado estadual da bancada governista eh, chorando e dizendo: Tarcísio, governador Tarcísio, eu apanhei da polícia. É exato. É, então Esse vídeo é real? é real, um É deputado o deputado estadual, Felipe, né? Felipe Franco. PL, Felipe né? Franco. Ele é União, União Brasil. União Brasil. Então, ninguém está livre de sofrer uma agressão da polícia, de sofrer uma truculência, uma violência policial. É muito grave o que Olha, está no acontecendo. Sudeste, 40% confia na polícia, enquanto que 60% não Não confia, confia. tem mais medo do que confiança. É pior ainda, mais grave do que o quadro geral, né? O quadro Estou nacional, falando da região Sudeste, que né? é onde a gente está, né? Certo. E quem teve conhecimento da violência da polícia paulista tem mais medo do que confiança. 60% é a mesma coisa, né? Então a gente está vendo aí, quer dizer, a população passou a ter medo de quem lhe deveria dar confiança. E é grave por quê? Por que é grave, Zaratino? Quando a população não confia na polícia, ela fica mais próxima do crime. Isso é muito grave, né? Dá muito espaço para atividade ilegal isso. Então, quando a polícia ela não atua dentro da legislação, dentro das normas, se aproximando das pessoas, ela está dando espaço na sociedade para quem atua na ilegalidade. Isso é muito grave, porque é o poder do Estado fortalecendo a atividade ilegal. Agora, há quem diga também que em São Paulo começou a surgir esse fenômeno das milícias. Você que acompanhou aí, é real isso mesmo? Nós estamos tendo milícias É sendo real, organizadas? Só Zaratini. para esclarecer para todo mundo, né? Milícia é o policial militar que, fora do serviço, né, faz um serviço privado se organiza como segurança, mas isso aí rapidamente passa a ser também uma organização criminosa, né? Que extorque os comerciantes, extorque a população, enfim, oprime a população de determinados bairros. No Rio de Janeiro é muito famoso, as milícias lá deram base para o bolsonarismo, né? E aqui em São Paulo, Claudinho, o que você acha? Esse fenômeno está surgindo? Esse fenômeno está surgindo. E esse fenômeno, Zaratini, é importante que se diga que ele sempre surge quando a polícia se sente muito empoderada, né? A polícia tem muito poder, tem poder demais, ela acaba achando que ela pode expandir esse poder para atuar em outras áreas, em outras perspectivas, né? Recentemente nós tivemos uma operação do GAECO que prendeu alguns policiais e alguns GCMs e no documento que a promotoria faz, ela classifica a ação desses policiais que atuavam na região central como uma ação miliciana, né? Isso é importante dizer, né? Eu tenho outros casos que a gente tomou conhecimento que eu não posso detalhar aqui para você, mas eu tenho casos de denúncias que chegaram na ouvidoria da polícia, tanto na região sul, quanto na região leste, quanto na região norte, quanto na região oeste da cidade, nas 4 regiões da cidade, nós temos casos de denúncias de atuação policial parecida com milícia, ou que podem se transformar em ação miliciana. Então, a gente tem. Isso não é fantasia de quem está denunciando, não é. Nós temos alguns casos, sim, e isso precisa ser objeto de investigação e a gente precisa extirpar isso. São Paulo não pode se acostumar a conviver com isso, né? Nós tivemos também um caso aí, Claudinho, que foi aquele assassinato de um delator do PCC lá no aeroporto de Guarulhos, né? E ali tinha uma situação em que os seguranças dele, eu não entendi bem se ele tinha rejeitado a segurança, porque ele, como delator, ele teria direito a uma certa segurança ali oferecida pelo poder público, né? E parece que ele rejeitou
e aí ele contratou alguns PMs, né? Que estariam acompanhando aquela chegada dele lá no aeroporto, mas que, pelo que a gente viu, a coisa estava meio esquisita ali. Os caras não estavam lá na hora, tal. E isso aí chegou para você alguma denúncia em relação a isso? Você chegou a acompanhar esse caso? Nós estamos Porque foi uma acompanhando. proximidade da polícia militar com o PCC, né? Porque é evidente que provavelmente quem eliminou aquele cara deve ter sido alguém do PCC, né? É, nós estamos acompanhando esse caso. Esse caso não chegou nenhuma denúncia desse caso para nós, mas a partir de toda a movimentação midiática, né, a ouvidoria tem a prerrogativa de ex officio instaurar procedimento e acompanhar as investigações. De fato, é um caso no mínimo estranho, né? É um caso, eu classifico esse tipo de caso como assim, como outros que tem aqui no estado de São Paulo nessa atual gestão, eu classifico como os ineditismos do DERIT. Primeiro, porque é muito grave, né? Uma pessoa ser morta no principal aeroporto do Brasil, né? Naquele aeroporto onde esse rapaz foi morto, é onde a gente recebe as principais autoridades do mundo, do planeta. Nunca tinha acontecido isso Pois é. naquele lugar e a gente está vivenciando isso agora nessa gestão, né? Então, eu classifico como um dos ineditismos do DERIT. Esse caso é um caso, no mínimo, estranho, né? Ele tinha sido, sim, suscitado a entrar no programa de proteção à testemunha, mas o programa de proteção à testemunha é um programa muito rígido. Ele exige que a pessoa se desconecte da sua rede, ele muda a pessoa de lugar, às vezes até de país, muda de RG, e a pessoa é totalmente desconectada de qualquer possibilidade de contato que possa colocar em risco a vida dele, né? Então, ele dispensou o serviço de proteção e resolveu tentar ele próprio fazer Sua a segurança. sua segurança. Mas tem outros elementos mais graves desse caso que dias antes dele passar por essa situação, dele ser executado no aeroporto, ele tinha feito também uma delação premiada. Ele já tinha feito várias etapas da delação dele e ele tinha feito um depoimento em que ele acusava policiais civis de terem tentado extorquí-lo em relação a uma investigação que tinha contra ele relacionada à morte de dois membros do PCC. Esses policiais, como o caso ocorreu no aeroporto, né, e já tem mais de 2 meses, a polícia de São Paulo não deu qualquer resposta, né? A polícia, em tendo acontecido no aeroporto, a Polícia Federal também tem atuação no caso, né? Tem legitimidade para atuar no caso. E agora, recentemente, a Polícia Federal deflagrou uma operação em que ela prendeu 3 policiais civis, sendo 3 investigadores e um delegado da Polícia Civil. Nessa prisão e nas apurações que a Polícia Federal já fez, também já foi afastado um delegado do DEIC, né? Apareceu na delação dele também 2 deputados estaduais, não, apareceram 3 deputados. 3? 3 deputados estaduais, né? Apareceu o delegado Olinha, apareceu o Carlão Pignatari e também apareceu o Rogério Nogueira, né? Na delação dele. E agora, parece que analisando o celular de um dos policiais presos também, quando houve a morte dos membros do PCC lá atrás, o Santa Fausta, parece que um desses policiais trocou mensagem com alguém dizendo que tinham quebrado o cofrinho do DGP. Então, parece que o negócio vai DGP o que escalando. é? DGP? Delegado-Geral de Polícia. O delegado. Delegado ou a Delegacia-Geral de Polícia, né? Sim, que é o comandante. Que é o chefe de todo da mundo, polícia. o chefe da Polícia Civil. Então, você vai percebendo que quanto mais cada enxadada que dá é meia dúzia de minhoca que vem. Então, a gente percebe que há uma deterioração no sistema de segurança pública do Estado, o que faz a gente crer que a PEC proposta pelo ministro Lewandowski, que agora, recentemente, que recebeu forte resistência de vários governadores, ela é saudável, à medida que a Polícia Federal poderá atuar nesses casos que envolvem facções criminosas, e a gente sabe que boa parte da derrota que a gente está tendo para as facções criminosas é em razão de uma Uma desarticulação das polícias, né? ou de uma polícia comprometida com a corrupção também, né, que é muito grave.
É engraçado até os governadores virem com o papo, né? Não, querem intervir nas polícias militares, nas polícias civis. Mas se o crime é organizado nacionalmente, o crime não tem fronteira, né? O Exatamente. crime não Nacional e tem internacionalmente, né? limite, né? Não tem Como limite. diz o pessoal, quem tem limite é município, né? Exatamente. Então, chega agora e não ter a condição de se organizar um combate ao crime de forma nacional, acima das fronteiras, E é mais no mínimo grave, estranho esses governadores e, do bolsonarismo serem contra, e né? mais grave, Zaratini, esse é um campo, esse é um jogo que a gente está perdendo, né? Há 20, há 15, 30 anos atrás, nós hoje, a política que é adotada no Brasil, nos governos de direita, nos governos de esquerda, é a tal da política, a política do bandido bom é bandido morto e da guerra às drogas. É essa que é adotada, né? E nós estamos perdendo para as facções. Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente devia ter no máximo 10 facções no Brasil. Hoje nós temos mais de 100 facções. Nós estamos perdendo esse jogo. Quando você torce para que time? Vamos lá. Eu sou do Santos. Santista. O Santos é um bom exemplo. O Santos subiu para a primeira divisão com o Carille. Mesmo subindo para a primeira divisão, o Carille foi demitido do Santos, né? Então, quando a gente torce para um time de futebol que o time não está indo bem, a primeira medida a ser tomada é trocar o técnico, né? Exato. No caso da política de segurança pública, a gente mantém há 30 anos a mesma lógica e estamos perdendo o jogo. Estamos perdendo e não é de 7-1 não, como a seleção perdeu para a Alemanha aqui não. Nós estamos perdendo de 10-0, 12-0. E na várzea, às vezes, a gente brinca que se perder de mais de 5 tem que deixar o uniforme. E é isso que está acontecendo com a política de segurança pública brasileira. A gente não dá conta das facções, né? E ainda assim os governadores insistem em querer enfrentar as facções que eles não dão conta. E isso está gerando um problema generalizado no país afora. É importante dividir. Eu acho que é muito relevante e muito decente do governo federal querer dividir essa responsabilidade com os estados, né? De investigar as facções e de atuar em relação a elas. E eu acho super louvável que essa PEC vá para o Congresso Nacional e no Congresso Nacional seja feito um amplo debate na sociedade brasileira. Eu sinto falta nessa PEC de um pouco mais de participação popular no controle social da atividade de segurança pública, porque a gente precisa, né? Nós construímos SUS. Não é possível que essa sociedade que construiu o SUS, porque o SUS vem do movimento popular, não possa construir um sistema único de segurança pública e possa dizer para o governo que segurança pública ela quer. E o combate às drogas, né, Claudio, tem que ser internacional, né? Se quisesse combater o tráfico, porque, vê bem, o Brasil, antigamente, era um país de passagem da droga, né? Quer dizer, a droga vinha lá do Peru, da Colômbia, e ia para a Europa, né? Estados Unidos, Europa. O Porto Santos era um porto de exportação, né? Continua sendo. Hoje em dia nós continuamos fazendo essa passagem, mas aqui também se tornou um mercado consumidor muito forte, né? Sim. Isso é pouco discutido, essa situação, né? Alguns países avançaram para a liberação do consumo de drogas, né? Alguns não punem, né, o tráfico, mas não punem o consumo. Nós aqui temos uma punição do consumidor de droga, né? Sim. Então, a lei como ela está, né, a definição, inclusive o Senado aprovou agora um endurecimento da lei, ela pune qualquer pessoa que consumir droga em qualquer quantidade, né? Então não é só o tráfico, é também o consumidor. E nessas, o grande tráfico, os grandes traficantes vão crescendo, não é isso? Vão crescendo e você cria uma lógica de alimentação, de retroalimentação do crime organizado. Porque você pega o usuário, joga dentro da cadeia, junto com barões do crime organizado, aquela pessoa chega naquele ambiente para ter proteção, se alia a quem é do crime. Em se aliando a quem é do crime, ele é recrutado ali dentro, no sistema prisional, para a facção. É o que tem acontecido, as facções cada vez crescem mais, né? Cada vez ganham mais espaço e a gente fica numa política nefasta, uma política que não tem resultado, não apresenta resultado, né? Você discute política pública há muito tempo, você foi secretário municipal, você é deputado federal há bastante tempo, você sabe que política pública se trabalha com métrica, você implementa a política, avalia ela, né? E aí Claro. muda a rota, se necessário for,
né? Mas se ela estiver indo bem, você continua naquela rota. Nós não. Nós estamos errando na política. A gente não avalia essa política, não faz uma avaliação séria, decente dessa política e continuamos errando. A gente tem o terceiro maior público carcerário do planeta, né? Nós não temos a efetiva aplicação da lei de execuções penais, só endurecemos pena e o crime continua crescendo, a criminalidade. As pessoas não se sentem seguras com essa lógica, com essa estratégia definida especialmente pela direita, de endurecimento de pena, encarceramento em massa, não se sentem seguras, continua crescendo os índices criminais do Só Brasil para dar um afora. número aí para a gente recordar, né? Em 1970, nós éramos 90 milhões em ação, né? Dizia aquela música da Copa de 70, né? 90 milhões. Hoje nós somos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Naquela época nós tínhamos 100 mil presos no Brasil, no sistema carcerário. Hoje nós temos 700 mil. Então a população multiplicou por 2 e um pouquinho, né? E a população carcerária multiplicou por 7. Exatamente. E o que acontece? Nós não temos nenhuma redução da violência. Ao contrário, a violência aumentou no país. Então, esse processo todo de encarceramento, de violência, não resultou numa melhoria, né? Então, é preciso rever esse processo. É preciso rever, é preciso fazer um amplo debate, inclusive na sociedade, sobre a política de segurança pública, sobre essa política penal brasileira, sobre as instituições penais brasileiras, as instituições judiciárias brasileiras. O sistema judicial precisa ser revisto, revisitado. O próprio Ministério Público precisa ser objeto de análise do Congresso Nacional, da própria sociedade, para a gente rever o papel, a missão de cada instituição dessa, cada órgão desse, porque como está, daqui a pouco a sociedade não suporta mais. Isso aí. Claudinho, você deve ter ouvido falar em algum momento, deve ter chegado, ouvido falar, lógico, mas deve ter chegado na tua mesa lá, a questão da Cracolândia. Como é que está essa questão da Cracolândia? Como é que as polícias aqui do estado de São Paulo trataram essa questão e que resultado esses 2 anos do Tarcísio conseguiu? A Cracolândia, a lógica dela tem sido a mesma que a gente tem discutido agora há pouco, né? É uma lógica de punição para a pessoa que está adoecida, né? São pessoas que estão ali, que de fato necessitam de assistência social, necessitam do estabelecimento de uma relação de confiança com o Estado para poderem cuidar da sua saúde, para poderem verificar a possibilidade de um atendimento efetivo para o controle do uso, para o uso menos letal para ele próprio e etc. E a gente tem uma forte criminalização, também não tão recente, mas também esse ano houve uma operação do Ministério Público com a Polícia Civil lá, que prendeu algo em torno, se eu não me engano, de 20 guardas, que também faziam uma atuação ali relacionada com o próprio crime organizado, tinha uma relação ali de permissão de atuação do crime, de recepção de vantagens em relação a isso. Houveram alguns ferro-velhos também que faziam uma exploração inadequada daquelas pessoas, que as pessoas iam vender produtos e trocavam por drogas e etc., né? Mas a gente ainda não percebe, de fato, uma política estruturada para solucionar a questão da Cracolândia, né? A gente tem algumas experiências no mundo, por exemplo, Nova York criou as cenas seguras de uso, né? Baseado na redução de dano, né? Que você leva o usuário para dentro de um local, ali nessas imediações, poderia ser um prédio ali na Cracolândia mesmo, e o usuário estabelece uma relação de confiança com o gestor público ali, com o servidor público ali, e ali ele pode tomar banho, ali ele cuida da saúde dele, faz exames, ali ele tem um espaço para ele fazer o uso seguro dele, etc, etc, etc. Você tira ele das mãos do traficante, de fato, né? E também não fica sendo reprimido pela força de segurança do Estado ou pela força de segurança da Prefeitura. Infelizmente, aqui a gente não tem esse tipo de atendimento. Hoje a gente trata o usuário como se fosse o próprio bandido, né?
e isso é muito grave. Eu não consigo enxergar, nesse momento, qualquer perspectiva de melhora para aquela região ali, para aqueles usuários, para aquelas pessoas ali. Até agora, a coisa mais importante que o governador disse é que vai fazer o novo centro administrativo do governo do estado ali próximo, né, na Praça Princesa Isabel, e que vai acabar com a favela do Moinho, né? Exatamente. Vai acabar com a favela do Moinho, que deve ter ali umas 10 mil pessoas que moram na favela do Moinho, né? E que eles Exatamente. apontam como centro do tráfico. É, a consequência tem sido essa. Ele declara que ele vai mudar o centro administrativo ali para aquelas imediações. A gente começa a perceber vários ataques, né, especialmente da polícia mesmo, da própria polícia militar à favela do Moinho, aos moradores com invasão de domicílios, com agressão de crianças, de trabalhadores e trabalhadoras, pessoas ali. É importante que se diga que a favela do Moinho não está em área pública do Estado, né? A área que a favela do Moinho está é uma área do governo federal, né? Patrimônio da União. Patrimônio da União. Então é importante que se diga isso. Eu acho que é muito relevante que o governo federal se atente a isso, inclusive em perspectiva de poder revitalizar e urbanizar aquela comunidade ali para poder dar mais dignidade para aquelas pessoas ali. Porque o governador fala em tirar a favela do Moinho, mas não fala de onde vai pôr o povo, né? Exatamente. Ele não apresenta qualquer perspectiva. E as pessoas, ninguém está naquele lugar porque querem, né? Naquela condição porque quer, né? Eu próprio moro em favela, eu não tenho casa para morar, eu moro na favela. Eu não tenho um apartamento, uma casa própria, etc. Eu moro em favela, né? A minha favela, graças a Deus, é uma favela estruturada, né? Urbanizada, estruturada, que está bem localizada na cidade. Mas as pessoas não estão morando na beira do córrego porque querem, ninguém dorme na beira da linha do trem ali na favela do Moinho porque quer, né? Então, é importante que se diga, né? É importante ter uma política pública de habitação e de moradia digna para as pessoas, para que as pessoas não tenham que submeter aquele tipo de vida que está vivendo ali, né? Mas é também relevante considerar que aquelas pessoas que estão ali são pessoas dignas, trabalhadoras. A maioria daquelas pessoas ali são pessoas decentes, pessoas lá dentro da igreja. Tem uma madre que mora lá, tem padre, tem missa. Então, ali se leva a vida como se leva a vida também fora daquele lugar, né? Tantos bairros daqui da capital, né? E a consequência também, Zaratini, também tem tido consequência, essa declaração do governador de que vai mudar o centro administrativo para ali, também tem tido no entorno dali, né? A rua Guanazes mesmo, que é uma rua muito frequentada por imigrantes africanos, também tem sofrido uma série de ataques. Outro dia a gente teve um imigrante africano que foi jogado de um apartamento, né? O Talem Mbayo, também foi jogado de um apartamento do 6º andar, morto pela polícia. Então, tem uma série de questões ali no entorno do centro que estão tendo suas dinâmicas mudadas a partir dessa tentativa mesmo de higienização do centro para que o centro administrativo venha para a região central ali. Muito bom. Nós já estamos no fim, mas eu queria ouvir de você um balanço. Esses 2 anos que você trabalhou como ouvidor da Polícia Militar, da Polícia Civil não, tá militar só, né? Civil, militar e científico. Civil, militar e científica. Esses 2 anos, você avalia, lógico, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da sociedade paulista, esse trabalho que você fez, como é que você encara? Foi positivo? O que é que você avalia? Zaratini, a ouvidoria da polícia, ela é um órgão de participação popular, né? O ouvidor não pode ser da polícia, é vedado por lei, o ouvidor não pode ser da polícia. Então, em sendo a ouvidoria um órgão de participação popular, de acesso à justiça também, porque as pessoas vão lá para tentar acessar a justiça efetivamente, e também um órgão de acolhimento das demandas dos próprios policiais, eu avalio que nós fizemos um trabalho que deu conta do recado, por alguns aspectos. Primeiro, ninguém chegou na ouvidoria da polícia e voltou sem uma resposta, mesmo que a demanda que tenha sido levada não fosse uma demanda que dissesse respeito à atuação da ouvidoria. Então, a gente encaminhou as pessoas para o devido lugar, mas todas as demandas que chegaram lá relacionadas ao nosso trabalho foram atendidas, foram acolhidas, sejam demandas da sociedade, sejam demandas dos policiais, porque os policiais buscam muito a ouvidoria em razão das suas questões internas, das perseguições que sofrem, dos assédios que sofrem, sejam assédios de cunho moral, sejam assédios de cunho sexual.
Então, tem uma série de questões que a gente toca também dos policiais lá. Então, nós atendemos todo mundo. Nós deixamos muito claro, no decorrer da nossa gestão, que a ouvidoria não pode ser um órgão que atue contra a polícia. A ouvidoria é um órgão que faz contraponto pontual com a polícia, se a polícia errar, né? Mas o papel da ouvidoria, fundamentalmente, é um papel de legitimação, né? O trabalho da ouvidoria é no sentido de aperfeiçoar, de colaborar para o aperfeiçoamento da atividade policial até que ela esteja totalmente legitimada pela população. Então, nós nos posicionamos muito a favor das câmeras, né? Quando o governador falar, eu errei, nós já dizíamos para ele lá atrás que ele estava errado, né? Nós dissemos, as câmeras, e tudo com base em ciência, em dado científico, inclusive vindo de fora do país, que o uso de câmeras já existe há mais tempo. A Câmara ela dá legitimidade legal para o policial atuar, segurança jurídica. A Câmara enquadra o policial mais dentro do procedimento operacional padrão. A Câmara garante economicidade judicial e administrativa, porque o sujeito que é pego praticando um delito por um policial usando câmera, ele admite esse delito, então você não fica anos e anos fazendo investigações, né? Então dá economicidade jurídica e administrativa. E a Câmara, acima de tudo, dá tranquilidade para a comunidade, para a população. Então, tranquilidade para o policial também atuar. Por quê? Porque quando a população percebe que o policial está usando câmera, essa população também ela se comporta mais civilizadamente. Então, a Câmara é um elemento civilizatório. Então, isso tranquiliza também o policial, que não vai ser atacado e depois não vai ser acusado de irregularidade que não cometeu. Então, nós defendemos com muita veemência a política de Câmara como uma política fundamental para a legitimação da atividade policial em São Paulo. Nós garantimos a autonomia e independência da ouvidoria. Em vários momentos tentaram tirar isso da gente. Isso está na lei, que o ouvidor tem autonomia e independência para poder atuar. Garantimos essa autonomia e essa independência. Nós conseguimos nos aproximar mais dos policiais, atuamos em casos dos policiais injustiçados, muitos casos de policiais injustiçados nós atuamos, e nós também defendemos a população como um todo nas operações, em vários outros casos, além de apresentar para a população essa ferramenta fundamental que é a ouvidoria da polícia. Eu julgo que nós demos conta do recado, foi satisfatória, recebemos muitos elogios a partir dessa atuação. Tenho certeza que muito mais gente no estado de São Paulo hoje conhece a ouvidoria e vai se valer dessa ferramenta quando necessário for. Então, o balanço é positivo e a gente espera que a ouvidoria continue nessa perspectiva, né, de valorização da vida, de valorização dos direitos humanos, seja eles os direitos humanos dos policiais ou da própria sociedade, e que continue atuando com autonomia e independência para garantir que esse trabalho não seja maculado. É isso aí. Então, quero te agradecer, Claudinho, por essa presença aqui no nosso Papo Reto. Você que fez esse trabalho de 2 anos lá na ouvidoria. Tenho certeza, vai continuar trabalhando aí sempre em defesa do nosso povo que mais precisa, do povo trabalhador, né? E tenho certeza que você vai ser sempre um lutador aí em defesa dos direitos das pessoas, o que eles esculhambam dizendo direitos humanos, de bandido, mas nós defendemos direitos humanos das pessoas, não é das isso? pessoas, para todas as pessoas. Obrigado, Claudinho. Força na luta. Agradeço tuas ordens e com certeza a gente volta para o nosso ativismo aí em direitos humanos. Tamo junto.